Olha, quem nos ajuda a analisar os principais assuntos da economia do dia, é claro, é ela, Rita Mundim. Rita, o Banco Central aumentou para 71% o risco da inflação estourar o teto da meta em 2025 agora. Quando a inflação deve ficar dentro da meta, hein, Rita? Ei, Leandro, boa noite. Boa noite. Vamos ser bem objetiva, né? Segundo o próprio Banco Central, se eu fosse o Banco Central, eu botava 100%, não é 71% não. Só se acontecer um milagre. Se você olhar o relatório de mercado, o Boletim Focus, onde o Banco Central faz uma coleta das projeções dos economistas-chefes das instituições financeiras que operam no Brasil, a projeção para a inflação no final desse ano está aí em 4,83%. No relatório de política monetária, o próprio Banco Central está projetando 4,8%, quer dizer, muito próximo do mercado. Quando a gente pula para 2026, a projeção do mercado é de 4,29%, a do Banco Central está em 4,3%, então também está muito próxima, né? Mas o horizonte relevante de política monetária que o Banco Central trabalha, no português, o que é isso? Quando que o Banco Central espera que a política monetária atinja o objetivo, que de preferência seria o centro da meta, que é 3%. Então, o centro da meta é 3%, a tolerância é 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo. Então, se a gente olha 2025 e 2026, nós estamos trabalhando com o teto da meta, 2025 acima do teto e 2026 um pouquinho abaixo do teto de 4,5%. Mas quando a gente pula para 2027, aí o Banco Central está mais otimista do que o mercado. O Banco Central está esperando uma inflação lá de 3,4%, que seria muito próxima do centro e abaixo do teto, mas o mercado está projetando 3,9%. E como que a gente chegaria, né, nesse controle da inflação, nessa meta de inflação? Desacelerando. Tanto é que o outro ponto importante no relatório de política monetária é a projeção que o Banco Central está fazendo para o crescimento do Brasil em 2026, que foi reduzido para 1,5%. E por que esse crescimento foi reduzido para 1,5%? O mercado está projetando 1,8%. O Banco Central vê uma desaceleração muito forte na indústria, que ao invés de crescer 1,9% no ano que vem, deve crescer 1%. Isso tudo já é aí um efeito da taxa de juros Selic alta por um período prolongado de tempo. Para o setor de serviços, a projeção foi mantida, com crescimento de 1,8%. E para o agro, como sempre, o agro, a sustentabilidade, o aumento de safra, de produtividade, o agro, ao invés de crescer 8%, segundo o Banco Central, deve crescer 9%. Ainda bem que é o crescimento do bem, que não vem aí com benefícios, né, políticas assistencialistas e nem indução ao crédito. Portanto, esse é mais ou menos o panorama descrito pelo Banco Central no chamado RPM, Relatório de Política Monetária, e só para concluir essa análise do relatório, o que o Banco Central está enxergando no cenário externo? Ele está enxergando uma tensão geopolítica. Quando a gente tem tensão geopolítica, a gente pode ter alta em preço de petróleo, geralmente, né? A gente pode ter escassez de alimentos, a gente não sabe o que pode vir pela frente com esse desenho geopolítico que está ganhando cada dia contornos mais fortes, né? Os Estados Unidos hoje, o ministro da Guerra lá convocou todo mundo, algo que só aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então a tensão geopolítica está aumentando, aí eu volto, qual é o nosso alinhamento, né? Então aí você tem Estados Unidos e a OTAN, né? Os países europeus, todo mundo aí tentando frear a Rússia, né? E no cenário interno, o que o Banco Central está vendo de risco para que ele não consiga, né, atingir esse objetivo de controle da inflação, de inflação na meta mais cedo? É o problema do antagonismo entre a política monetária e a política fiscal. O Banco Central sobe os juros para desacelerar a economia e o governo vai criando programas para injetar dinheiro, para gerar consumo e querendo aumentar, inclusive, o número de empregos.
nós estamos no pleno emprego, está faltando mão de obra, e aí o que acontece? O Banco Central cita o mercado de trabalho, a dinâmica do mercado de trabalho, o dinamismo do mercado de trabalho, como esse fator que vem impedindo um controle mais rápido da inflação ou a desancoragem mais rápida das expectativas inflacionárias. Então, basicamente, esse é o resumo da ópera do relatório de política monetária que foi divulgado hoje. Agora, Rita, a prévia da inflação brasileira subiu 0,48% em setembro, segundo o IBGE. Isso é ruim, não é isso, Rita? Porque vai pressionar ainda mais o Banco Central em relação à taxa de juros, que você falou agora há pouco. Pois é, esse controle, essa desancoragem, ela não está acontecendo. Dentro do relatório também foi citado algo que eu venho falando aqui, tentando passar, né, para quem está aqui com a gente, esse conceito, que é o tal do hiato do produto. O Brasil está crescendo acima da sua capacidade. Então, essa medida é muito importante para o Banco Central ver, medir, sentir o aquecimento da economia. Então, para o mercado, nós estamos 1% acima do que a gente deveria estar. Para o Banco Central, esse ato foi até revisado hoje, aumentado em relação ao segundo trimestre. Ele passou de 0,5 para 0,7. E o Banco Central só enxerga esse ato do produto negativo. Ele tem que ficar zero ou negativo, para não pressionar a inflação. Ele só enxerga esse ato negativo exatamente no primeiro trimestre de 2027, quando a inflação deve estar aí em 3,4% pelas contas do Banco Central. Então, gente, o governo tem que entender que existe uma medida, não diria excelente, mas existe uma medida boa entre política monetária, política fiscal, para que a economia cresça de forma sustentável, sem que a gente tenha que passar por esses picos de taxa de juros, sem que a gente tenha que passar por essa alta absurda do endividamento das famílias, de falência de empresas, de pedidos de recuperação judicial. Então, há que haver um entendimento do governo que o que interessa não é a próxima eleição, o que interessa é a próxima geração. Uma taxa de juros alta, isso é preocupante porque trava o país, não há um crescimento sustentável, né? E sem contar que há uma rolagem, né? Um crescimento muito alto da dívida interna do país. Estou certo, professora Rita? Certíssimo, Leandro. E esse endividamento vai aumentando o risco Brasil. Eu faço questão de citar sempre. Na pior crise econômica que nós enfrentamos na história, que foi em 2000 e Dilma, né, no segundo mandato da Dilma, nós estamos falando aí de 15, 16, a taxa real de juros no Brasil chegou a 7,5%. Hoje essa taxa real de juros está em 10%. A taxa de juros mede o nosso risco. Então o nosso risco piorou. E como que a gente enxerga em números que ele piorou? É essa relação dívida-PIB, que saiu da faixa de 60% para 80%, o endividamento em relação ao PIB. Então, é isso que está acontecendo. Nós precisamos de juízo, de responsabilidade fiscal, para que a gente tenha um crescimento sustentável e esse crescimento seja puxado pelo investimento e não pela distribuição de programas de auxílios que aumentam o endividamento. O dinheiro está sendo mal direcionado. Nós teríamos que estar fazendo estradas, pontes, ferrovias, investindo em hospitais, nos equipamentos que melhoram a qualidade de vida das pessoas, gerando emprego e aí sim, gerando emprego, renda e consumo em cima do crescimento sustentável pelo investimento e não pelo crédito e pela geração momentânea de empregos, de um consumo que está sendo turbinado pelo crédito. É por isso que o Banco Central está vendo uma desaceleração muito forte da indústria, porque isso não é uma coisa duradoura. Agora, Rita, falando lá novamente sobre os Estados Unidos, a recuperação da economia de lá no segundo trimestre de 2025 foi revisada para cima novamente. O que isso representa para a taxa de juros no país, hein? Qual o reflexo de lá em relação aqui ao Brasil?
Pois é, hoje na hora que os trabalhos abriram, né, os mercados abriram, a expectativa de inflação era até pior, era em torno de 0,51 e ela veio em 0,48. Então, quando o mercado abriu, a Bolsa chegou até a ensaiar aí uma estabilidade, uma alta, os juros futuros caíram. Quando soltaram os dados da economia americana, aí a coisa danou. A economia americana está mais forte do que o mercado previa. O PIB no segundo trimestre, ao invés de crescer 3,3%, que tinha sido a última leitura, agora, oficialmente, o PIB cresceu 3,8%. E hoje saiu o dado do pedidos de auxílio-desemprego. Esperava-se um número em torno de 235 mil novos pedidos de auxílio-desemprego. Esse número foi bem reduzido, de 218 mil. E tivemos também o índice de inflação do trimestre, né, fechado, o PCE, que é o índice de inflação usado pelo Banco Central de lá na decisão de política monetária. E ele ficou em 2,1%, sendo que o núcleo ficou em 2,6%, na média. Mas por que eu estou falando isso? Porque amanhã vai ser divulgado o PCE de agosto. E esse que nós estamos falando do trimestre está no retrovisor. Para amanhã, esse índice, a expectativa é que ele aumente, que a inflação aumente nos Estados Unidos. Então, nós temos um mercado de trabalho mais aquecido do que se esperava, nós temos um crescimento do PIB acima do que se esperava e nós temos uma inflação, podemos ter amanhã um PCE rodando a 2,7%. E a meta é 2%. Quando esses números foram divulgados, aí, então não está precisando de cortar tanto a taxa de juros nos Estados Unidos. Nós falamos disso aqui, você lembra, Leandro? Que não havia um consenso dentro do Banco Central de que nas próximas reuniões o corte seria o que o mercado estava imaginando. A partir da divulgação desses números, as bolsas caíram, o dólar se valorizou em relação às principais moedas, o DXY subiu 0,6%. Aqui no Brasil a valorização foi de 0,7%, o dólar voltou para 5,31%. Eu quero abrir um parêntese. Gente, se vocês estão com viagem programada para o final do ano, lembrem-se, setembro está ficando no retrovisor, o final do ano vem aí, e a partir de outubro, geralmente as multinacionais começam a comprar dólares para enviar para as matrizes. Então nós devemos ter uma alta de dólar no final do ano. Isso sempre acontece. Então, esse dólar abaixo de 5,40 foi pichincha, é pichincha. Então, se você tem alguma dívida em dólar, algum compromisso em dólar aí, fique atento. Comprar agora. Porque essa janela aí, ela não é que ela vai se fechar, mas vai haver compra de dólares por parte das multinacionais para envio para as matrizes.